Oi, pessoal! Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre O santo do mês, qual é o santo do mês? São José. Então, tudo começou, né? São José é descendente da casa real de Davi. Ele é esposo da Virgem Maria, né? E ele é narrado ali em Mateus e Lucas, tanto 1 e 2. Ele foi responsável por toda a infância de Jesus ali, né? A todos os moldes, assim, da sua vida em diante. E o que aconteceu? Né? Todos sabemos que o anjo apareceu para Maria, que é Gabriel, né? E falou que ia conceder um filho, né, a ela, né? Só que São José, ele não com medo de que o filho não fosse dela, mas sim com vergonha. O que aconteceu? Ele pensou, não, vou fugir, né? Vou fugir. Por quê? Se eu ficar com Maria, o que vai acontecer? Ela vai ser morta, apedrejada. Por adultério, né? Por adultério. Então ele falou assim, vou fugir, porque ela criou seu filho e eu vou embora. Só que o mesmo anjo, né, São Gabriel apareceu, falou para ele que o filho que iria também ser pai adotivo era de Jesus. Era Jesus, filho de Deus. Então, aí sim, ele voltou, relaxou, né, e continuou a família ali de pé. E aí, novamente, mais pra frente, né, aconteceu um decreto romano que as crianças que nascessem em Belém iam ser mortas pelo rei Herodes. E aí o menino Jesus estava para nascer. Então o anjo Gabriel retornou a São José e conversou com ele em sonho para que ele pegasse a sua família e fosse para o Egito. Então eles saíram de Belém, foram para o Egito e ficaram lá por volta de uns 4 anos. E aí o anjo Gabriel voltou falando com José que eles poderiam voltar para Israel, porque Herodes tinha morrido. Então, assim, ele voltou porque ele confiou no anjo, né? Não, é importante que você vê o seguinte, que o anjo apareceu para ele dentro do sonho, o que acontece? Na hora que ele apareceu, José já pegou o filho e Maria falou assim, vamos embora. De madrugada, imagina, vamos embora porque vamos ser perseguidos. E seu filho já tá nascendo. São José era devoto muito, José devotou sua vida muito aos cuidados de Jesus e Maria. Ele ensinou a carpintaria, né? Porque José era carpinteiro. Ensinou a profissão, o legado para o seu filho Jesus. Então, ali até o seu desenrolar, o trabalho dignificou tanto José como pai, como Jesus, né, como filho. Então você não pode falar que Jesus não trabalhou. Jesus também já trabalhou na sua vida, né, desde o seu início. Então, o trabalho, como a gente fala, é o que dignifica a pessoa, o homem. E por volta, José não viu Jesus grande, né, por mais de 12 anos, porque tudo indica que José morreu, faleceu, antes de ver Jesus crescido completamente. Né? Tem até umas passagens, né, que José ele levava o seu filho, né, para as sinagogas, para os templos, para poder ensinar. Então, José sempre foi um judeu praticante, né, um judeu que tinha muita exemplo e muita simplicidade ao mesmo tempo, porque o exemplo era de Davi, né, seu projetor, né, a pessoa que vinha do sangue dele, né, e a honestidade. E até os 12 anos, né, ele encontra uma cena que perde Jesus, né, no templo, que é o mistério gozoso quinto, né, a perca em condomínio de Jesus no templo, e ali ele encontra Jesus, e Jesus fala, tive que cuidar das coisas do meu pai. E ali foi a última vez que José apareceu realmente nas Sagradas Escrituras, né, provavelmente deve ter morrido por alguns tempos ali, e ali foi a última citação dele na Sagrada. Porque se ele tivesse vivo, né, seria citado, igual a Nossa Senhora foi citada no livro de Mateus, no livro de Lucas, no Evangelho, né? Como não foi citado, então ele deve ter morrido. Então a importância de São José, né, a formação da personalidade de Jesus, ele foi um homem muito importante, teve um papel muito importante na criação da personalidade de Jesus enquanto pessoa, né, pessoa humana. Então ele ensinou, como Jesus sendo filho de Deus, ele teve o seu pai muito presente.
Ele ensinou a questão de seguir os mandamentos de Deus. Ele também ensinou o caminho da justiça e assim, o amor, o conhecimento da palavra de Deus, né? E ele sempre gostava de mostrar o lado justo, que você tem que ser justo. Então, Jesus aprendeu isso muito bem com seu pai, aprendeu a parte da carpintaria, trabalhos manuais. Até que aparece, né, várias imagens de São José ensinando Jesus alguma ferramenta da carpintaria. Então, assim, foi muito presente na formação de Jesus. Não, e isso é tão importante que a devoção de São José é, sim, extremamente grande. Né? Começou em 1479 no, no calendário litúrgico romano. Sua festa é dia 19 de março. São Francisco de Assis, mais tarde celebrava também, e Santa Teresa de Dávila também celebrava, era devoto de São José. Né? Em 1870, São José foi decretado oficialmente como patrono universal da Igreja. Olha, pelo Papa Pio IX, né? Papa Bento XV declarou que como São José é o patrono da justiça social, homem justo, homem honesto, né? O Papa Pio XII instituiu uma segunda festa em homenagem a ele, a festa de São José Operário, que acontece primeiro de maio. São José é invocado também como padroeiro dos carpinteiros, também como padroeiro dos pais, né? Carpinteiro, como trabalhador, como justo. Então, São José, ele tem vários, né, vou dizer, dons, né? Vários denominações, né? Também, várias denominações, como carpinteiro, como tudo, né? E aí, São José, ele tem assim, a postura dele diante de Deus, ele tem privilégios únicos, ele tem revelado muitas coisas. Então, assim, a serva Santa Águeda fala, né? Por sua intercessão, alcançarmos a virtude da castidade e a vitória sobre as tentações contra a pureza, alcançamos o poderoso auxílio da graça para sair do pecado e voltar à amizade com Deus. Alcançamos a benevolência da Santíssima Virgem e a verdadeira devoção a ela. Alcançamos a graça de uma boa morte e a especial proteção contra o demônio nesta hora. Então, assim, São José, vários santos citam ele, porque por ser um homem justo, né? E Santa Águeda ainda fala assim, que Nossa Senhora revelou, né, a Santa Águeda. Os homens ignoram os privilégios que o Senhor concedeu a São José. E quanto pode sua intercessão junto a Deus. Somente no dia do juízo, os homens conhecerão sua excelsa santidade e chorarão amargamente, porque haverão se aproveitado desses meios tão poderosos, eficazes para a sua salvação e alcançar a graça de que necessitavam. Então, é importante que Nossa Senhora está dando valor a ele, porque ele era um pai bom, ele era um pai presente. Claro, ele era um pai mais de idade, né? São José era muito velho ao casar com Nossa Senhora, por volta de 50, 60 anos. Nossa Senhora com 15 anos, né? Então, ele era um cara bem velho, né? Se você for pegar, mas que ele tinha muito ensinamento, ele tinha muita bagagem tanto profissional, quanto bagagem religiosa e espiritual, né? E também que ele foi um bom esposo, né? Até hoje, São José é considerado como o patrono dos esposos. É o esposo perfeito, onde os homens têm que seguir. Tão perfeito, né? Que ele pensou em abandonar. Mas como o anjo falou com ele, por ele ser muito devoto a Deus também, ele confiar no Senhor, ele entendeu que ele não deveria abandonar ela.
e sim ter o Filho de Deus ali. Então ele não pensou pelo lado humano, que não é filho meu, eu não quero. Ele pensou assim, é filho do meu Senhor, eu vou cuidar, eu quero cuidar da honra de Nossa Senhora também. Então foi um homem incrível, né? Não, e se eu for pensar no sentido que na hora que ele descobriu que Nossa Senhora estava grávida, ele poderia ter falado, não, o filho não é meu, então vou denunciar ela. Primeiramente, ele podia ter denunciado ela. Pra ela ser apedrejada. Antes que o anjo apareceu. Ele podia ter falado assim, não, vou ser apedrejada. Porque ele falou, não, é melhor eu fugir. Que eu fujo, mas ainda vai ter o filho dela. Não é porque ela tinha errado, né, o pensamento tipo assim, ela tinha adulterado, que eu não vou perdoar ela. Olha a grandiosidade de que, não, eu vou fugir. Porque era duas opções, ou fugir ou morte. E ele foi, como o anjo falou com ele seguiu, né? Porque muita gente às vezes escuta o que os anjos nos falam, o que Nossa Senhora nos fala, o que Deus nos fala, mas a gente não obedece. E ele foi obediente, foi um servo obediente. E aí ele falou, criou o Filho de Deus e ele mostrou todos os ensinamentos. Então os pais têm que ter como espelho São José, ver a grandiosidade desse santo, desse homem, né? Sim. Então, incrível ensinar aos seus filhos, a sua família, reger a sua família com ensinamentos ao caminho da justiça, o caminho de Deus. Caminho justo. Caminho justo. Então, esse é mais um vídeo, né? Comente, compartilha, se inscreva e Fique com Deus.